Olá, seja bem-vindo ao Era Uma Vez um Podcast no YouTube. E aqui, como você já deve saber, é um canal diferente. Como as histórias elas vêm do podcast, que nada mais é do que um áudio, enquanto eu conto elas pra você, você fecha os olhos e solta a imaginação, combinado? Então hoje eu vou contar pra você a história de um coelhinho muito levado chamado As Aventuras de Pedro Coelho. Ela foi escrita por Beatrix Potter e adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. Agora feche os olhos e comece a imaginar. Era uma vez 4 coelhinhos. Seus nomes eram Flocos, Flux, Rabo de Algodão e Pedro. Eles viviam com sua mamãe em uma toca num banco de areia sob a raiz de um pinheiro muito grande. Agora, meus queridos, disse a senhora Josefina Coelho certa manhã, vocês podem ir para os campos ou para a estrada, mas não devem ir ao jardim do senhor Thomas Severino. Seu pai sofreu um acidente lá. Ele foi colocado em uma torta pela senhora Severino. Sejam bons coelhinhos, viu? Agora vão, e não se envolvam em travessuras. Estou saindo. Então, Josefina Coelho pegou uma cesta e seu guarda-chuva e foi através da mata em direção à padaria. Lá, ela comprou um pedaço de pão integral e 5 pães de groselha. Flocos, Flux e Rabo de Algodão, que eram bons coelhinhos, foram para a estrada colher amoras. Mas Pedro, que era muito travesso, fugiu imediatamente para o jardim do senhor Severino e se espremeu por baixo do portão. Primeiro, ele comeu algumas alfaces e vagens e então comeu alguns rabanetes. Pedro comeu demais e começou a se sentir meio enjoado, então foi procurar um pouco de salsa. Mas passando o canteiro de pepinos, encontrou com o senhor Severino. Senhor Severino estava ajoelhado plantando repolhos, mas deu um salto e saiu correndo atrás de Pedro, balançando um ancinho e gritando: "Pega ladrão, pega ladrão!" Pedro estava muito assustado e corria para todos os cantos da horta, pois havia esquecido o caminho de volta até o portão. Ele perdeu um pé de seus sapatos entre as couves e o outro entre as batatas. Depois de perdê-los, correu usando as 4 patas e ficou muito mais rápido. De modo que eu acho que ele poderia ter escapado completamente se, infelizmente, não tivesse ficado preso num canteiro de groselhas e sido enganchado pelos botões grandes de sua jaqueta. Era uma jaqueta azul com botões de latão, bastante nova. Pedro concluiu que estava perdido e começou a chorar. Uns pardais amigáveis ouviram seus soluços e voaram até ele com grande excitação, e quando o viram, imploraram para que ele não desistisse de fugir. O senhor Severino apareceu com uma peneira que tentou jogar sobre Pedro, mas ele conseguiu se esquivar bem na hora e deixou sua jaqueta para trás. Ele correu para o depósito de ferramentas e foi parar dentro de um regador que seria um esconderijo perfeito se ele não tivesse tão cheio de água. Splash! O senhor Severino tinha certeza de que o coelho estava em algum lugar no depósito de ferramentas, talvez escondido debaixo de um vaso de flores. E começou a desvirá-los cuidadosamente, olhando embaixo de cada um. Logo depois, Pedro espirrou. Atchim! Em um segundo, seu Severino estava atrás dele e tentou pisar em Pedro, que já saltou pela janela derrubando 3 plantas. A janela era pequena demais para seu Severino, que também já estava cansado de correr atrás de Pedro. Então, ele decidiu voltar para o seu trabalho. Deixa pra lá! Pedro sentou-se para descansar. Estava sem fôlego e tremendo de medo. Além disso, não tinha a menor ideia de qual caminho deveria seguir. Ele também estava todo molhado, porque havia entrado naquele regador. Pouco depois, Pedro começou a perambular pela horta dando uns pulinhos, não muito rápido, e olhando ao seu redor. Ele encontrou uma porta na parede, mas estava trancada e não havia espaço para um coelhinho gorduchinho passar. Um rato velho entrava e saía pela porta de pedra, carregando ervilhas e feijões para a família na floresta. Pedro perguntou a ele o caminho para o portão, mas o rato tinha uma ervilha tão grande na boca que não conseguiu responder. Apenas balançou a cabeça para ele. Pedro começou a chorar de novo.
Depois tentou encontrar o caminho direto pelo jardim, mas ficou cada vez mais intrigado. Na verdade, ele chegou a um lago onde o Sr. Severino encheu suas latas de água. Um gato branco estava olhando fixamente para algum peixe dourado. Ele estava sentado muito quieto, mas de vez em quando a ponta de sua cauda tremia como se estivesse viva. Pedro achou melhor ir embora sem falar com ele, pois já ouvira falar sobre os gatos pelo seu primo, o pequeno Benjamin Coelho. Ele voltou ao galpão de ferramentas, mas de repente, bem perto dele, ouviu o barulho de uma enxada. Scratch! 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 Pedro correu por baixo dos arbustos, mas como nada havia acontecido, ele saiu, subiu em um carrinho de mão e espiou. Foi aí que ele avistou o Sr. Severino escavando terra perto das cebolas. Ele estava de costas para Pedro, e o portão estava logo ali, depois dele. Pedro desceu silenciosamente do carrinho de mão e começou a correr o mais rápido que podia por uma trilha atrás de alguns arbustos de groselha preta. Sr. Severino viu quando Pedro fez a curva, mas Pedro nem deu bola. Passou por debaixo do portão e finalmente se viu a salvo na floresta do lado de fora do jardim. O Sr. Severino pendurou a jaqueta e os sapatos de Pedro numa vara, fazendo um espantalho para afugentar os corvos. Pedro não parou de correr nem olhou para trás 1 minuto sequer até chegar em casa no Grande Pinheiro. Estava tão cansado que caiu se esticando todo na areia macia e limpinha no chão da toca e fechou os olhos. Sua mãe estava ocupada cozinhando e ficou se perguntando o que ele tinha feito com suas roupas. Era a segunda jaqueta e par de sapatos que Pedro havia perdido em 2 semanas. Lamento dizer que Pedro não estava muito bem durante a noite. Sua mãe o colocou na cama, fez um chá de camomila e deu para ele uma colherada antes de dormir. Toma aqui, filho, uma colher de sopa para tomar na hora de dormir, disse a Senhora Coelho. Já Flocos, Flux e Rabo de Algodão se deliciaram com o pão, leite e amoras na hora do jantar. Fim. E aí, gostou dessa história? Então clique em gostei e inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma. E se você quiser comprar esse livro ou dar de presente, é só entrar no site eraumavezumpodcast.com.br/livros e comprar por lá. E lá você também pode entrar em contato e ouvir muitas histórias novas. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!